Este não é um vídeo bom. Caso você esteja passando por um momento difícil da vida e precise de algum conselho motivador. E a razão disso é porque neste momento eu passo por muitas dificuldades, não consigo ver a solução para elas, mas de alguma forma senti que falar sobre isso podia trazer alguma ajuda. É claro que ao postar um vídeo na internet, existe uma parte de mim que tem a esperança de que este vídeo possa tocar as pessoas de alguma maneira, que as pessoas se sintam interessadas em assisti-lo até o final e, consequentemente, a plataforma, neste caso o YouTube, possa entender que o vídeo pode ser relevante e, obviamente, recomendar para mais pessoas, o que geraria mais visualizações, eventualmente o crescimento do canal e a sua possível monetização, porque nem isso existe ainda. A verdade é que já há algum tempo, já há alguns anos, eu venho tentando criar algo que eu considero bastante positivo, que certamente tem um potencial para ajudar muita gente. Não só pessoas em dificuldade, mas pessoas que de alguma maneira se sentem perdidas na vida e poderiam de alguma forma enxergar um caminho diferente. E venho esbarrando em muitas questões. Parte dessas questões são pessoais, minhas, em relação a deixar o perfeccionismo um pouco de lado e simplesmente fazer as coisas, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. Mas uma outra parte vem muito das circunstâncias externas de não facilitar todo esse processo. E talvez este momento aqui agora seja o momento em que eu precisava de simplesmente ligar a câmera e falar, sem um cenário muito mirabolante, sem uma luz necessariamente adequada, sem um som necessariamente adequado, mas talvez isso possa servir como uma motivação inicial. Mas o ponto central aqui dessa história é: de que forma a gente, quando sente que tem potencial para contribuir para o mundo de alguma forma e tirar da expressão desse potencial o seu sustento, a sua forma de viver e se sentir parte, ou pelo menos tentando ser parte da solução dos problemas do mundo, mas tudo ao redor começa a desmoronar. Como que a gente faz para manter, em primeiro lugar, a sanidade mental, e em segundo lugar, a motivação necessária para continuar caminhando mesmo quando as coisas parecem tão difíceis? Eu sinceramente não tenho a resposta definitiva para isso, porque eu acho que isso pode ter significados e afetar as pessoas de maneira diferente. Portanto, não teria aqui a pretensão de trazer uma fórmula mágica que funcionasse para todo mundo. No meu caso especificamente, a boa parte das vezes em que eu me vi numa situação onde precisava mudar, transformar minha vida para melhorar em algum aspecto, na maioria das vezes eu não tinha outra opção. Era muito mais uma questão de pura necessidade. Foi assim, por exemplo, quando eu entrei para a universidade, em que já tinha tentado por um ano, não tinha passado, não tinha conseguido, e para mim simplesmente não havia opção de entrar para uma universidade privada, eu não tinha condições de pagar.
Se eu quisesse mesmo entrar para uma universidade, tinha que ser para uma universidade pública, porque não havia outra hipótese. E esse tipo de situação se repetiu várias vezes na minha vida, onde eu me via diante de circunstâncias que não permitiam uma segunda opção. E talvez este momento seja mais uma dessas situações, onde eu, numa atitude meio desesperada, sem saber muito bem qual vai ser o resultado disso tudo, simplesmente resolvi ligar a câmera e começar a falar como se tivesse alguma outra pessoa aí do outro lado, tendo interesse de assistir, sem um roteiro específico, sem uma estrutura que viralize vídeos ou qualquer coisa do tipo, mas mais como quase que uma autoterapia, como se eu pudesse me ver do outro lado e estivesse falando para mim mesmo na tentativa de ganhar um pouco de calma. E talvez isso me motivar a simplesmente não desistir, porque não desistir foi sempre a tônica da minha vida na maioria das vezes. Portanto, eu não sei onde que isso vai chegar, não sei nem se alguém vai ter coragem de assistir, e se assistir, se vai ter a possibilidade de tirar alguma coisa positiva a respeito de tudo isso. Fato é, todo o conhecimento que eu tenho a respeito do comportamento humano, da biologia, de como o cérebro funciona, sobre personalidades, uma série de coisas que eu sei que podem contribuir para muita gente. Neste momento, parece que fica em suspensão e que, não que não tenha valor, mas que parece que tem uma utilidade pouco prática, ou até que tenha uma utilidade prática, e talvez eu não esteja conseguindo perceber que o que eu estou fazendo aqui é exatamente nesse momento, mas por ser uma situação nova, talvez eu ainda não tenha percebido o quão poderosa ela pode ser. Mas como é uma experimentação também, não há previsão, não há nenhum tipo de necessário de expectativa, embora eu tenha plena consciência de que parte de mim tem uma certa esperança de que eventualmente esta sinceridade também possa ter um resultado prático e isso possa me ajudar na resolução dos conflitos que eu enfrento agora, principalmente materiais, financeiros, de perspectiva de futuro. E pode ser que isso toque as pessoas de alguma maneira. E eu só vou saber disso a partir do momento que esse vídeo estiver no ar. Portanto, se você chegou até aqui, isso parece até coisa de guru da internet, uma parte de mim pensa que pode ser melhor do que esses gurus. Na verdade, eu até acredito que sim, mas o ponto não é esse. O ponto é, se você chegou até aqui, significa que, de alguma maneira, pode ter tido curiosidade de saber o que esse maluco vai continuar falando, pode ter tido algum tipo de identificação, pode ter alguma esperança que ainda venha a surgir alguma ideia mirabolante ou algum conselho que possa ser útil, mas na verdade nem eu sei, nem eu imagino qual que vai ser o resultado disso tudo. Pode ser que esse vídeo nem seja assistido por ninguém e fique no limbo da internet durante muito tempo, e no futuro ele tenha servido simplesmente como um motivador em que vai me ajudar a produzir vídeos mais estruturados, em que eu possa me comunicar melhor com as pessoas. E essa vai ser a sua grande função, ter sido esse motivador inicial. E, eventualmente, pessoas que se beneficiem de outros conteúdos que surgirão no futuro possam ter a curiosidade de olhar os primeiros vídeos e vão dar de cara com isso aqui. Eu não sei. Neste momento, a única coisa que parece fazer sentido para mim, para além dessa tentativa de desabafo pessoal e quase uma autoterapia aqui neste momento, é também de tentar fazer algo que traz um pouco de ânimo
E aquilo que eu descobri ao longo da minha vida que me traz um bocado de ânimo é comunicar, é falar. Mas ao mesmo tempo tem sempre aquele demôniozinho na sua orelha que te lembra o tempo todo que as pessoas podem não gostar, que podem não se interessar e que, portanto, o seu valor vai ser medido pelo nível de audiência que as suas falas alcançarem. Como este é um material de pura divagação, eu não tenho compromisso nenhum com isso e isso me deixa um pouco mais confortável também. Eu não sei de que forma esse material vai conseguir se conectar com as pessoas, ou se sequer se vai se conectar, como eu já mencionei. Mas para mim, neste momento, é uma forma de tanto de aliviar a pressão de tudo que está acontecendo, mas também de fazer algo que traz um pouco de satisfação, um pouco de prazer, que é justamente a parte da comunicação, a parte de expor ideias, de abrir lacunas, de abrir janelas de comunicação para coisas que vão surgindo ao longo do percurso. Isso é uma coisa que eu costumo fazer sempre quando converso com os meus amigos, quando converso com pessoas próximas a mim. A conversa fica tão fluida que vão surgindo novas coisas e daqui a pouco tem que se tentar voltar para encontrar, né, o fio condutor novamente. Nem sempre isso acontece, mas novamente, como este é um material totalmente experimental, não há nenhuma obrigação de que ele tenha lógica, é simplesmente o desejo de tentar reduzir o desconforto do contexto externo, fazendo-se algo que traz um pouco de satisfação, um pouco de prazer. Então talvez essa seja a mensagem central. Pronto. Identifiquei o que era que eu nem sabia explicar. Que é, talvez, a resposta para um momento de dificuldade seja encontrar uma coisa que nos dá satisfação, dedicar um certo tempo a ela, é óbvio, não sendo ingênuo ao ponto de ignorar os problemas completamente e se isolar do mundo e se alienar fazendo uma coisa que você gosta, como por exemplo, sei lá, passar o dia jogando videogame ou assistindo séries na Netflix ou qualquer coisa do tipo, e simplesmente ter uma atitude relapsa diante das circunstâncias. Esse não é o ponto. A não ser que você consiga fazer isso por um curto período de tempo, só para deixar, para arejar um pouco as ideias, mas voltar com uma perspectiva diferente para a solução do problema. Desde que isso traga essa motivação, traga a sensação de que você fez algo que ajuda você a se sentir útil para si mesmo e para o mundo, eu acho que é válido. Se é simplesmente um vício em que você vai se esconder da realidade, não acredito que seja muito útil. Mas, neste momento, foi o que eu senti vontade de fazer. Como eu disse, não sei qual a repercussão que isso vai ter, talvez não tenha nenhuma, e talvez a única repercussão seja para mim mesmo. De ter tido a coragem de fazer algo imperfeito, buscando uma verdade interior que faz sentido para mim e que talvez isso traga uma certa esperança, que traga um certo sentimento de que, ok, eu ultrapassei essa barreira e não que isso tenha resolvido os meus problemas, mas pelo menos traz um pouco de alívio pessoal, um pouco de conforto cognitivo, por assim dizer, e traga um pouco mais de coragem para que este processo se repita outras vezes. Como você pode ver, eu nem sei quem é você. Essa é uma produção completamente amadora, assim como talvez seja a minha própria vida, e seja a própria vida da maioria de nós, né? Quem são os profissionais em viver? Mesmo as pessoas que têm uma visão de mundo bastante elevada, espiritualizada, intelectualizada, têm os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de conflito. E, portanto, tanto a produção do vídeo quanto o próprio paralelo que talvez essa experiência esteja criando com o momento atual da minha vida de completo caos,
talvez seja uma metáfora interessante que possa causar algumas reflexões, ou no futuro, ou imediatamente assim que eu desligar a câmera. Não sei, mas era o que eu sentia de fazer nesse momento. E se por alguma ironia do destino esse vídeo tiver tocado alguém, eu não tenho a pretensão nenhuma de dizer o que você tem que fazer da sua vida para resolver as circunstâncias que te afligem neste momento. Mas talvez a exposição, a experimentação daquilo que te traz um certo desconforto pode também ser uma fonte de motivação para superar os desafios maiores. Uma coisa que eu tenho aprendido, e eu acho que todos nós já experimentamos na prática em algum momento da vida, é que quando as coisas estão bem, quando nós passamos por um período de positividade, em que as coisas acontecem de forma natural, em nosso benefício, fica muito mais fácil nós termos uma sequência de outros eventos também positivos acontecendo. Porque talvez o nosso estado de energia no momento positivo deixa as coisas com muito mais facilidade, deixa o caminho muito mais livre, muito mais fluido para outras coisas boas acontecerem. Isso, inclusive, tem até um nome. Embora eu não queira trazer tecnicidades aqui para essa conversa, isso se chama o efeito do vencedor, the winner effect, que é essa mentalidade de que fica muito mais fácil você enxergar possibilidades de vencer alguma situação, de superar alguma situação, quando você já está num processo, numa espiral positiva, numa bola de neve de situações positivas acontecendo. Assim como o contrário também é verdadeiro. Quando nós focamos muito num problema e nos sentimos muito afetados, a chance de acontecer mais situações negativas é ainda maior. Talvez aquilo que chamem de lei de Murphy. Quando algo tende a dar errado, vai dar errado, ou algo nesse sentido. Portanto, a sensação positiva de vir aqui e pôr a cara na câmera, que é algo que eu nunca tinha feito antes, pelo menos não nessas circunstâncias. E principalmente poder falar, não abrir totalmente quais são as circunstâncias, quais são as situações complicadas, mas é algo que certamente deixaria muita gente num estado de espírito deplorável. E é claro que internamente todo o meu organismo, toda a minha fisiologia já está processando essa situação. Não é confortável, nem um pouco. Mas esse pequeno momento aqui de vir falar e me expor e trazer algumas ideias e simplesmente devagar, por incrível que pareça, já está tendo um certo alívio. E essa outra partezinha esperançosa dentro de mim de que, porra, tomara que esse vídeo encontre alguém que faça sentido e que o algoritmo do YouTube entenda que ele é positivo e comece a distribuir para mais gente, não criando expectativas irreais a respeito disso, também traz aqui um certo alívio. Mas o próprio ato de estar aqui e falar e ter a coragem de depois publicar isso já é um pequeno ponto de vitória pessoal que talvez, não que seja determinante para a solução de todo o problema, eu nem acho que vai ser, porque você precisa de outras coisas que principalmente estão fora do meu controle se ajustarem, mas pelo menos o estado de espírito talvez já tenha sido elevado o suficiente para pelo menos pensar
ter espaço mental e tempo para pensar de uma forma um pouco mais clara sobre as coisas. A situação é complicada, é urgente, é inadiável, mas pelo menos esse pequeno tempo aqui pode servir para trazer essa tranquilidade e essa clareza. Não que eu tenha todas as respostas, mas de alguma forma também tem uma outra parte dentro de mim que vislumbra toda a situação já resolvida no futuro, embora eu não saiba exatamente como que isso vai acontecer. Sei o que precisa acontecer para os problemas serem resolvidos, mas como eu vou conseguir chegar a essas soluções, não tenho a mínima ideia. Já tenho feito alguns movimentos, falado com pessoas, buscado pensar a respeito, tentar encontrar alternativas, soluções, mas é como se estivesse no meio de um furacão de possibilidades e falta de possibilidades em que você não tem um rumo certo, mas não só por uma questão de esperança, mas em várias outras situações da minha vida, olhando para trás, em que eu passei também por dificuldades e por uma certa parte da minha personalidade ser otimista, ou pelo menos tentar ser otimista com o futuro, tem esse sentimento também, tem essa parte dentro de mim que diz, tá tudo já resolvido. Eu vou abrir uma pequena janela aqui, já que não há compromisso nenhum em agradar ninguém com este material, com este vídeo. E é só mais uma parte desse emaranhado de coisas que são postas para fora em forma de desabafo, que é uma percepção que eu tive há um tempo atrás, que começou, na verdade, com uma experiência com psicodélico, que foi minha primeira experiência com psilocibina, que é o princípio ativo, né, dos cogumelos mágicos. E isso foi há 1 ano e meio atrás, na verdade, em que aquilo que descrevem sobre dissolução do ego, para quem já teve essa experiência, eu senti aquilo também. E junto com essa noção de dissolução do ego também veio uma dissolução da ideia de tempo como tempo linear. Dentro da experiência, a sensação que eu tinha era de que passado, presente e futuro era uma única coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como se todos os eventos passados estivessem, na verdade, acontecendo agora, enquanto todos os eventos futuros do futuro também estivessem acontecendo agora. Ou seja, como se fosse uma coisa só. É difícil de explicar isso para quem nunca viveu a experiência. E até mesmo para mim, colocar isso em palavras é uma questão bastante difícil. Mas a sensação que eu tinha era de que era possível transitar por essas faixas de tempo e observar as situações acontecendo em tempo real, se é que isso faz sentido. E isso para dizer que este momento que eu vivo agora, essas circunstâncias, eu só não sinto muito pior, talvez exatamente por essa noção da não existência de um tempo linear. Por outras palavras, é quase como se eu já soubesse que no futuro as coisas estarão diferentes. Mesmo sem saber, apenas tendo essa crença, essa sensação de que será assim. E que isso, de alguma maneira, me ajudasse a me acalmar diante das circunstâncias atuais. E, portanto, não saber como que as coisas vão se desenrolar no futuro é quase como se elas não me trouxessem necessariamente uma sensação negativa, como se eu não precisasse pensar em como que as coisas vão se resolver no futuro, porque a sensação de que elas já estão resolvidas já é suficiente para mim. Isso não traz, obviamente, nenhum tipo de falta de compromisso em resolver as circunstâncias agora, porque pode ser
que essa dissolução do problema no futuro se arraste por muito mais tempo do que eu gostaria, ou que traga mais consequências desconfortáveis que envolvam outras pessoas negativamente, e portanto eu não posso simplesmente pensar que o fato das coisas já estarem resolvidas no futuro, que eu não preciso agir, que eu não preciso fazer nada agora. Mas é simplesmente fazer uma coisa, ter uma atitude não apenas positiva, mas mais lúcida, no sentido de que observar quais são as minhas opções, quais são as minhas possibilidades de ação do momento, saber do perigo que existe em paralisar, em ficar processando infinitamente as coisas de uma forma em que eu não consiga simplesmente tomar uma decisão, o que já me aconteceu em vários outros momentos da vida e que acontece para muita gente também, mas de alguma forma simplesmente dar um passo atrás, olhar as coisas em perspectiva, chegar a uma conclusão prévia de quais são os movimentos mais adequados para se fazer nesse momento, assumi-los, pô-los em prática, ainda assim manter uma certa margem de flexibilidade para poder ajustar o caminho se as coisas não se mostrarem acertadas. Eu acho que esse tipo de mentalidade talvez pode não resolver as coisas imediatamente, pode não resolver as coisas em muitas situações, mas é o que mais nos aproxima de termos mais chances de solucionar as coisas com um pouco mais de clareza, entendendo quais são as limitações de cada abordagem, mas ainda assim tendo a possibilidade de aumentar as chances das coisas serem solucionadas. E como eu disse mais uma vez, isso aqui é muito mais um processo de autoterapia. E talvez poder me assistir no vídeo depois falando todas essas coisas seja muito mais importante. Embora eu não quero transformar isso numa visão romântica, porque também tem uma parte de mim que espera que isso possa ter um resultado prático, no sentido de ser distribuído pelo algoritmo e outras pessoas encontrarem, ter mais visualizações, monetizar o canal, poder ganhar algum dinheiro com isso, embora eu acho que isso não vai acontecer dentro do prazo que eu preciso para poder resolver os meus problemas financeiros do momento. Mas uma coisa pode levar a outra, e é tipo um efeito dominó, cai a primeira peça e as outras vêm na sequência. E pode ser que não deem absolutamente nada. Bom, acho que já falei o suficiente. Não vou cortar, não vou editar o vídeo. Vou simplesmente colocar do jeito que está. Talvez pense numa capinha interessante, num título chamativo, um clickbaitzinho para poder tentar capturar a atenção de alguém. E é isso aí. Um abraço.